Irmãos, nosso tema hoje é liberdade que ninguém tira. Uma liberdade que ninguém pode tirar de mim, nem de você. No Twitter do Washington Oliveto, ele postou uma mensagem da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. E na postagem dele está, entre aspas, bem grande as aspas, e está escrito assim: a liberdade não é um direito, ponto. É um sentimento, uma emoção. Washington Oliveto postou essa mensagem atribuindo a ela. Então, pelo patamar do Washington Oliveto, creio eu que de fato seja uma fala dela. Que de fato seja dela. E essa fala talvez ela acabe resumindo bastante o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Talvez ela ilustre bem muito daquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, quantos casais têm se divorciado, a esposa vira para o marido e diz: eu quero me sentir livre. Não dá mais para ficar casado. Ou quantos maridos também não têm dito mesmo: eu estou me sentindo muito preso, aprisionado no casamento. Eu prefiro separar. O divórcio é melhor, porque eu quero me sentir livre. Quantos jovens hoje não querem mais trabalhar para uma empresa, porque a empresa escraviza? Eu preciso me sentir livre. Quantos youtubers, por falar em youtuber, lembrei de Uber. Eu peguei um Uber esses dias e conversando com o rapaz, eu sempre tento puxar assunto para pregar o evangelho para eles. E na conversa essa semana, eu perguntei para ele o que ele fazia, se ele tinha alguma outra atividade antes de ser Uber. Ele falou: eu era analista de sistema. Eu falei: também fui analista por 9 anos, eu sou da área de TI, nós conversamos. E eu perguntei para ele: você não pensa em voltar para a área? Ele falou: está muito difícil, estão pagando pouco. Eu falei: você acha realmente? Meu irmão é da área, meu irmão trabalha no Santander e assim, eles estão precisando muito, estão pagando muito bem. Aí ele falou assim: mas está tão bom fazer Uber, eu tenho tanta liberdade. A esposa no final de semana fala: quero ir para a praia. Agora, se eu trabalhar para alguém, como é que vai ficar? Então eu acredito que essa fala de Carmen Lúcia, eu creio que seja dela mesmo, porque eu acho que o Washington Oliveto não postaria uma mensagem atribuindo a uma pessoa do patamar de Carmen Lúcia se não fosse verdade. E eu creio que essa fala dela, ela diz muito daquilo que nós estamos vivendo. Você precisa sentir-se livre. Faça tudo em busca da liberdade. Mas eu e você sabemos que nós perdemos esta liberdade no Éden com Adão e Eva. Eles sim eram livres. A partir da entrada do pecado do mundo, nós perdemos toda a liberdade. Hoje nós somos escravos do pecado. O ser humano nasce já escravizado pelo pecado. E sobre o tema, uma liberdade que ninguém tira, eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Atos, capítulo de número 16. Leremos do verso 19 até o verso 26. Abra comigo o livro de Atos, escrito por Lucas, o evangelista. Minha versão aqui está na NAA. Eu vi que vocês estavam usando a ARA. É bem semelhante, muda pouca coisa. Acho que vocês têm aqui, né? O pastor Felipe Checon disse que tem ali, né? Leremos então a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram
muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, no caso o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os aos pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ore ao Senhor, peça para que Ele fale ao teu coração nesta noite. Ore ao Senhor para que Ele abra o teu coração. Deus, Pai maravilhoso, a Tua palavra foi lida e nós carecemos, nós precisamos do Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para compreendê-la, Pai. Que o Senhor nos prepare neste momento. Abra os nossos corações para a Tua verdade, ó Deus, e que possamos não só compreender, mas também, ó Deus, viver por meio da Tua palavra, glorificando o Teu nome, ó Deus. Pai, esse é o nosso pedido, o nosso clamor. Nos capacita, Deus, a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos foi escrito também pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. No Evangelho ele fala da vida terrena de Jesus, nascimento, fala da obra, do ministério dele, morte e ressurreição. Em Atos, ele começa falando do momento em que Jesus é assunto aos céus. E Jesus deixa a ordem para os seus discípulos. Fala para que eles vão, preguem o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando nós chegamos aqui no capítulo 16, o evangelho está chegando nos confins da terra, está entrando na Europa. Aqui, onde nós lemos o texto, Paulo e Silas, eles estão na cidade de Filipos, uma colônia romana, uma cidade extremamente privilegiada e rica. Então eles estão pregando o evangelho, fazendo missões aqui, a segunda viagem missionária de Paulo, e ele está fazendo missões na Europa, espalhando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Eles estavam ali cumprindo aquilo que Deus os capacitou para fazer. Então é este o contexto da vida ali de Paulo e Silas, no texto em que nós lemos. Eles estavam fazendo missões, fazendo aquilo que Deus preparou. Eles participavam ali de reuniões de oração. Logo que eles chegam naquela cidade, eles têm um encontro com uma mulher que nós sempre comentamos dela, Lídia, uma reunião de oração. E o texto nos diz que Deus abriu o coração de Lídia para a palavra. E Lídia acabou convertendo ao evangelho, ela, a família, foi batizada. Então, olha só os frutos ali deste trabalho missionário. Além desta mulher que se entregou ao evangelho, que passou a servir a Deus, nós vemos também, um pouco antes desse texto que nós lemos, a expulsão de um demônio de uma jovem. Então nós temos ali nesta mesma cidade, enquanto eles iam para a reunião de oração, eles ficaram hospedados um tempo na casa de Lídia. Nesse trajeto entre a reunião de oração, volta para a casa de Lídia, naquele momento que ele estava ali, tinha uma mulher, uma jovem, que ela ficava fazendo adivinhações. E ali, num dado momento, Paulo fica irritado com ela, porque ela ficava gritando cada vez que eles passavam: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E cada vez que eles passavam, ela gritava. E aí, Paulo vira para ela e fala, saia dela em nome de Jesus. E expulsa o demônio daquela jovem. Então foi mais um fruto ali do trabalho missionário daqueles homens. Mas essa expulsão trouxe consequência para eles. Essa expulsão de demônio
acabou trazendo consequências graves para eles. Porque essa jovem, ela tinha um dono. E esse dono ganhava dinheiro em cima das adivinhações que ela fazia. Então, ela dava muito lucro para o dono. E aí Paulo, de repente, expulsa demônio. E isso foi mais um fruto do trabalho daqueles homens ali. Diante disso, a nossa expectativa é de quem prega o evangelho, e é comum isso, quando alguém está fazendo um trabalho missionário e as coisas estão acontecendo, porque eles estão ali, estão colhendo frutos. A família de Lídia converteu, expulsou o demônio daquela jovem. A nossa expectativa é que as coisas caminhem bem. A gente, lá no fundinho, nosso coração, você se sente honrado. As coisas estão acontecendo. Deus vai me recompensar. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Olha, eu consegui alcançar uma mulher da alta sociedade, porque Lídia, o texto indica que era uma mulher muito rica. Paulo aqui, ele fez igual a Penha está fazendo. Ele evangelizou os dois extremos. Ele evangelizou os mais ricos, que era ali Lídia. Está lá a Penha agora alcançando a Anália Franco. O pastor Michael está lá, Anália Franco. Então, os mais ricos, Lídia. E tem a jovem escrava. Tudo indica que ela era muito pobre. Está lá, pastor Rogério, no Jardim Piratininga. Então, Paulo e Silas aqui evangelizando os dois extremos. Os menos alcançados pelo evangelho. Classe AA. E aí a classe C, D e E são os menos alcançados pelo evangelho. Então imagina que provavelmente eles estavam... geralmente é o que acontece com nós, gera uma expectativa quando o trabalho começa a render frutos. Mas a obra deles, além de gerar frutos, também gerou ali muita oposição, acusação, revolta por parte daqueles que estavam ali na cidade. Eles estavam colhendo frutos para o reino. Mas aqueles habitantes da cidade não se agradaram pelo que eles estavam fazendo. Os donos da jovem ficaram revoltados por causa da perda de lucro. Eles perderam a fonte de lucro delas. Agarraram Paulo e Silas, levaram até a praça pública. E ali eles foram açoitados. O texto até sugere, indica, porque num contexto onde a honra é muito importante ali, você ser honrado, ser bem visto, tirar a roupa de alguém é humilhar extremamente uma pessoa. E alguns estudiosos entendem que ao rasgar a roupa, não só rasgou nas costas para que eles fossem açoitados, mas rasgou no sentido de tirar a roupa, deixá-los nu e espancá-los e deixá-los todos marcados. Então, alguns entendem, eu acredito nessa posição, que eles foram extremamente envergonhados. Eles ficaram nus em praça pública. E aqui nós temos aí, basicamente, 3 grupos de inimigos deles, né? Nós temos aqui o grupo dos empresários, vamos dizer assim, que eram os donos da jovem, que ficaram incomodados por causa da perda de lucro. Nós temos aqui também a multidão que viu aquilo acontecendo, participou daquilo ali, não quis nem saber o que estava acontecendo, foi junto. E nós temos aqui as autoridades, que eram os magistrados. Os magistrados não ouviram o que aconteceu, simplesmente viram aquele burburinho, aquela revolução, tudo aquilo acontecendo, e mandaram prendê-los. E prendê-los não só prendê-los, mas em segurança máxima. E por isso que o texto nos diz que os pés deles também foram presos. Então essa é a condição de Paulo e Silas. É neste contexto que eles estão, por um lado, rendendo frutos para o reino, por outro, sendo espancado, humilhado, ultrajado. Então, olha o contraste. Se a expectativa era colher frutos aqui e ter uma vida de paz, de alegria, de satisfação, de tranquilidade, não foi isso exatamente o que aconteceu com eles. Foi exatamente o contrário. Eles foram presos. E aí, a expectativa nossa, num contexto como esse, de
você está rendendo frutos para o reino, glorificando a Deus, você está dentro de uma prisão, humilhado, ultrajado. O que se espera muitas vezes de uma pessoa que passa por isso é que ela blasfeme contra Deus. Fala, Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra. Senhor, eu estava pregando a tua palavra. Senhor, olha lá, a ricona, quanto que ela não vai dar de dinheiro para o reino? Qual que é o dízimo dessa mulher? Pastor Felipe Checon, quase agora, daria para fazer a escolinha ali, tranquilamente, das crianças, se Lídia estivesse aqui. Senhor, quanta coisa dá para essa mulher fazer? E agora, eu evangelizei ela, expulsei, fora todos os outros que o texto não menciona. E o Senhor deixou com que eu ficasse aqui, na prisão. O mais natural do ser humano, por conta do pecado, é você murmurar, você reclamar no momento em que a sua paz, entre aspas, porque Jesus nos diz que há 2 tipos de paz. Uma que o mundo dá e a outra que ele dá. João 14, ele diz, eu vos deixo a minha paz, não vos dou a paz. E nós estamos o tempo todo, quando você tenta buscar conforto e você acha que mudar de casa vai melhorar a sua vida, que muitas vezes divorciar ou depois do casamento as coisas vão melhorar muito. O nosso coração, ele é idólatra, ele está em busca de uma zona de conforto o tempo todo. O tempo todo. Tempo todo. Todos os dias, todos os seus planos, os meus e os seus, se não bem alinhados com Deus, esses planos têm o propósito de nos colocar numa zona de conforto. E viver a paz. Mas não a paz de Jesus, a paz que o mundo dá. A paz de um bom salário. A paz de uma boa casa, de uma boa estrutura. A paz que o mundo oferece. Eu e você não estamos livres disso como crentes. Porque o pecado ainda habita em mim e em você. E o que nós queremos o tempo todo de uma certa forma, sentir-se recompensado pelo que nós fazemos. Ah, mas eu mereço mudar. Entenda, não tem problema nenhum você buscar um bom salário, você buscar uma boa estrutura de vida, não tem problema algum. Eu não quero sugerir que isso é pecado. Não é uma teologia franciscana. Olha, você tem que viver pobre. Não é isso. O problema é quando você acha que a sua satisfação vem em decorrência disto. Aí mora o problema. E nós estamos o tempo todo em busca disso. Desta liberdade, desta paz que o mundo oferece. A gente acha que o tempo todo vai ser melhor quando a gente mudar de status social, quando a gente estiver num novo emprego, numa nova tarefa, numa nova casa, novo, tudo precisa ser novo. Mas entenda, eu e você nascemos de novo, sim ou não? E isso basta. Então, a reação esperada ali de Paulo e Silas, por nós, era de blasfêmia. Mas o texto nos diz uma coisa fantástica, né? No verso 25. Por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo em meio ao sofrimento? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Orando e cantando. Às vezes eu me pergunto, e eu tinha lido esse texto antes de ficar internado, eu fiquei na UTI mês passado, uma semana, e eu tinha acabado de ler esse texto, falei, Senhor, agora entendi por que eu li, não é para eu murmurar, reclamar, né? Eu tenho que orar, eu tenho que cantar aqui dentro da UTI, evangelizar o povo. E é isso que eles estavam fazendo. Eles oravam e cantavam. Muitas vezes eu e você estamos numa condição boa, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, mas reclama o tempo todo. O marido reclama da esposa, a esposa reclama do mais, murmura o tempo todo. E reclama do trabalho, reclama do chefe. E reclama. Lembra no deserto, na travessia? Deus protegeu o tempo todo, mas o povo
reclamava o tempo todo. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam ao Senhor. Paulo e Silas, eles estavam presos fisicamente, mas livres espiritualmente. As autoridades, os magistrados, a política econômica, os empresários, a multidão vão o tempo todo tentar nos escravizar. Quantas pessoas hoje estão escravas do consumo? Ontem foi até pregado lá no sermão de prova do iPhone 15. Diz que não muda, o Guilherme pregou sobre isso, falou que não muda absolutamente quase nada do 14 para o 15, mas a diferença de preço é absurda. E a lista de espera e a quantidade de pessoas que vão atrás do iPhone 15 é impressionante. Pessoas escravas do consumo, escravas do conforto, escravas da proteção. Nós precisamos nos sentir protegidos, ter liberdade. Paulo e Silas, eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam totalmente libertos. Eles tinham proteção, paz e já tinham recebido a recompensa de Deus. Mais importante, gente, eles tinham experiência com Deus. O fato de orar e cantar mostra para nós que eles já tinham uma boa experiência anterior com Deus, confiança em Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, na orientação, na segunda carta que ele dá a Timóteo, ele fala assim, na segunda carta, Paulo está perto de morrer, ele está passando um bastão para Timóteo. Fala, Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está passando bastão. E olha o que ele orienta Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, lá no capítulo 3, versos 10 e 11. Ele fala assim, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, está ali. Ou quantas perseguições sofri, exclamação. Olha, quantas perseguições. Provavelmente esse contexto de Filipos tenha passado na cabeça dele ao escrever esse texto aí, esse trechinho. Quantas perseguições, provavelmente ali na cabeça de Paulo estava este acontecimento de Filipos. Quantas perseguições eu sofri. Mas olha interessante, porém, vamos todo mundo junto, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Provavelmente ele tenha lembrado deste livramento ali também na prisão na cidade de Filipos. Então, Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam libertos da escravidão do pecado, porque Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos. E como nós lemos agora há pouco, esse texto foi lido antes de vir para cá, eu passei lá no Jardim Piratininga, porque o culto lá é às 18, e o texto que foi lido lá, Colossenses 1,13. O mesmo texto que o nosso irmão, pastor Felipe Checon, leu aqui. Ele nos libertou do poder das trevas. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas libertos do poder das trevas, do pecado, da escravidão. O pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado machuca. Agora há pouco, vindo para cá, um rapaz me ligou, e ele me ligou me agradecendo, estava no trajeto, uma irmã da igreja indicou ele, e quando nós estávamos conversando lá na Penha, ele falou assim, eu tinha uma vida muito boa, eu ganhava muito bem, eu era corretor de imóveis, eu tenho um filho pequeno, e não faltava absolutamente nada, carro bom, casa boa, muito conforto.
Ele falou, mas eu cometi um erro. Eu comecei a beber. E eu achava que eu tinha controle. E eu fui perdendo o controle. Até o momento que eu vi que eu fui dominado pelo álcool. Essa ligação que ele me fez agora é para dizer assim, quinta-feira eu serei internado numa casa de recuperação. Esse homem ele estava pedindo lá no estádio do Corinthians dinheiro para olhar carro. Terminou da esposa, acabou o casamento, deixou o filho e agora ele vai para uma casa de recuperação. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz com alguém que brinca com o pecado. Com o pecado não se brinca. Não flerte com o pecado. Tome cuidado com o pecado. Ele vai te escravizar, ele vai te humilhar, ele vai machucar. Não só você, mas todos aqueles que estão próximos a você. Vai machucar você, vai machucar a sua família. O pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado machuca. E mais do que isso, o pecado traz morte. Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte. Não brinque com o pecado. Não flerte com a esposa do outro. Cuidado com o trabalho. Cuidado com o que você conversa. Não só fuja do pecado, mas também fuja da aparência do mal. Fuja, não flerte. Você que é casado, você que é casada, não brinque. Não brinque com a bebida. Não brinque com a pornografia. Não brinque. Tome cuidado com as fotos que você olha nas redes sociais. Isso pode te escravizar e vai te humilhar. Paulo e Silas, eles estavam presos, mas libertos. O contrário aqui também é verdade. Os donos da jovem, a multidão e as autoridades, eles estavam libertos fisicamente, mas presos espiritualmente, presos nos seus pecados. Os donos presos na posse, no dinheiro, no lucro. As autoridades presas no status, até porque eu sou uma autoridade, eu preciso mostrar que tenho autoridade. E o texto, depois na sequência, nós não lemos, mas na continuação, quando eles saem da prisão, e a gente conhece o texto, que eles saem, que aí mais no final, que a gente vai entender que aquelas autoridades sequer fez um interrogatório com eles, sequer ouviram eles, e eles eram cidadãos romanos também. As autoridades não tinham o direito de fazer o que fizeram com eles. Eles foram presos injustamente. Eles poderiam sim estar deturpando ali o costume local, como eles alegaram, porque eram cristãos pregando numa cidade romana, mas eles eram cidadãos romanos. Eles deveriam ter sido ouvidos. E cada vez mais, meu irmão, minha irmã, a política, a economia, os empresários, as autoridades vão tentar nos calar. O tempo todo. Leis serão elaboradas mais e mais para isso, para tentar calar o evangelho. O tempo todo. Recentemente, lá na Penha, uma criancinha, devia ter seus 5, 6 anos, chegou em casa reclamando que ela tinha sido chamada na diretoria e a diretora pediu para que ela se calasse, não falasse mais, não pregasse o nome de Jesus lá dentro. Aí os pais foram lá tentar entender com essa diretora. Aí ela acabou se desculpando pelo que tinha falado para a criança, mas já uma criança. Então vão tentar aprisionar o tempo todo o evangelho. Os donos, a multidão, eles estavam escravizados. Nós, como cristãos, nós estamos livres do pecado. João 8,32, Jesus nos diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo nos diz também aos romanos, agora, porém, libertos do pecado, verso 22, 23, no capítulo 6, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos. Transformados em servos. Romanos 6, 22 e 23. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Nós vimos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor.
Essa liberdade que ninguém tira, diferentemente do que Carmen Lúcia diz, ela não é um sentimento, nem uma emoção. Você pode o quanto você quiser se sentir livre, mas se você não estiver em Cristo, você é um escravo. Só está liberto aquele que está em Jesus. Só que, nós vimos, no texto que nós acabamos de ler, transformados em servos, e o fruto que você escolhe é para a santificação. Nós corremos o risco de sermos libertos e vivermos como escravos, buscando aquilo que o mundo busca. Não. Entenda, tudo que nós precisamos nós já temos, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você não precisamos de absolutamente mais nada. Se nós terminarmos a vida como Paulo e Silas estavam aqui, nós devemos cantar e orar e agradecer a Deus, porque nós não colhemos frutos para essa vida, é para a eternidade, e nós estaremos com o nosso Senhor. Então, a liberdade, ela não é um sentimento, ela não é emoção, a liberdade é uma pessoa, e se chama Jesus Cristo. Ela não é merecida, ela não é conquistada, ela é dada pela graça do nosso Senhor, e que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite em que nós estamos aqui, ó Deus, para ceiarmos juntos. E como é maravilhoso ouvir a Tua palavra e saber que nós somos libertos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, Deus, poder participar deste momento agora, lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, sem que nós merecêssemos, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos chamou, ó Deus. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de comunhão aqui com esses irmãos. Obrigado por Tua palavra que o Senhor nos deixou. Deus, nos ensina a viver desta forma, ó Deus, livres, sabendo da nossa liberdade em Cristo Jesus, ó Deus, e que nós não tenhamos uma vida como escravos. Pai, dai-nos sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém.